você falou um pouco de terraplanismo, né? Até para falar, né? O pessoal até pergunta assim. Você sabe que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando, né? Já. Que eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Reino do Criador. Não, é. Que o Criador colocou ali, fez e tal. Então você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Você entendeu? Assim, eu não quero também arvorar, porque isso é uma coisa interessante para eu dizer para você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, ninguém precisa dizer que é doutor em alguma coisa para estar com a verdade, cara. Existem Murilo critérios de superchat estudo, de de R$5. Tô criando hábitos. etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bolufas disso. Então, o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto. Você tem que olhar o contexto. Inclusive, existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original. Você tem que verificar se houve variação textual ali ou não. Você tem que ver o contexto. Você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, Tá correto, né? Sim, com certeza. Isso aí não tem nem o que discutir, né? Claro que se a gente for se tratando da Bíblia, alguém que vai ler sempre tem que buscar o mais próximo do original possível, justamente para isso, né? Para não ter uma deturpação do contexto, consequentemente prejudicar no seu entendimento. Por exemplo, na Bíblia lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Tá, isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que não, cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela tá escrita ali. Não é interpretação. Ararado Gênesis. superchatei R$2. Ararado superchatei R$1. Valeu, Ararado. Tamo junto, irmão. No caso é Gênesis, né? Isso não faz o menor sentido, porque não a faz, própria Bíblia fala, examinai e vede, a palavra examinai ali, você tá entendendo? Coloca a prova, verifique. Superchatei A Bíblia R$5. me ensina a fazer Semana perguntas. que vem vou começar a estudar evolução humana na escola. Vou contar quantas afirmações baseadas em nada que vão fazer. Só vai contando, ô Kinai Luan. Você vai ver que o negócio é doido, cara. Bom, aqui uma questão interessante, né? Já botaram à prova se Gênesis é verdadeiro ou não? Eu acho que já. Tem pessoas fazendo isso, né? Teste de curvatura, por exemplo. Então, quando você olha assim no original, você não tem nada a ver com o que eles estão falando. Ah, tá, mas a Bíblia realmente, Jesus fala os 4 cantos do céu, os 4 cantos da terra. Mas colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Olha, isso é uma coisa interessante, por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico, Isso que eu ia falar, as traduções, as né? traduções, e além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é o hebraico de rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de 2000 anos, com o aramaico. Então eu tenho que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo, não sei se você já viu esse filme, se não assista, é engraçado. Não, é? É um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Eu, quando assisti o Desmundo, eu falei, eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português. Moiça, loiça. Você entende palavras soltas, assim, sabe? É igual pegar um livro, tipo, o pessoal fala, você pega o Shake. O significado da palavra firmamento do domo é ráquia. Todo mundo já sabe disso, que vem do hebraico, significa uma estrutura sólida. Shakespeare originalzão, você não entende Não nada entende de inglês, nada. porque é outro inglês. O que vão fazer? Vão mudar até o significado da própria palavra? Da raiz? Ararado superchatei R$1. Da raiz da palavra? Valeu, Ararado. Eu É tô falando, arcaico e tal, eu tô né? falando de coisa de séculos, agora imagina a Bíblia, milênios. Sim. Então eu analiso com o contexto. A palavra hakia, que aparece no hebraico, ali correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário, a Bíblia ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Subaruzinho superchatei Vários R$1. deles. Vários. Valeu, Subaruzinho, tamo junto, irmão. A expressão mais correta para traduzir hakia é expansão Ah, olha só que dos legal. céus. Hakia em grego.
sabe? Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência, mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Tá, um pouco, né? Não, A gente lê e sim, vai tendo. Né? Você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte, Rodrigo, lá tava um pôr do sol lindo. Você deve usar essa expressão. Tarará do superchat de R$5. Olha esse adivinhando o chat perguntando por onde começar a Bíblia. X? Os caras são doidos, né? Os caras não sabem começar do início, irmão. Ah, sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a 2000 anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o Sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque o sol que está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem Ah, sim, com certeza. observacional. Até um livro técnico de ciência chama átomo, o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. É. Ainda está chamando de átomo até hoje. O historiador está chamando o nativo do Brasil de índio, Sim. sendo que é um erro penitenciário, pensando que era as índias. Celestial superchat Isso eu R$1. falo pro pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos, né? Valeu, irmão, Exatamente, tamo e junto. a Bíblia é um Problemaço. problema semântico. A Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol detente no vale, o sol, lua para também. É a linguagem observacional. Bacana. E a ciência moderna? É observacional? Quando falam pra você que a Terra está transladando em torno do Sol a mais de 100 mil por hora, isso é observacional? Quando dizem pra você que a Terra está rotacionando a 1666 por hora em torno do próprio eixo, uma bola no vácuo que não tem eixo, óbvio, mas eles dizem que tem um eixo imaginário. Isso é observacional? Tem algum empirismo nisso? Quando eles dizem que o sistema solar está a 1 milhão por hora se movimentando pela galáxia. Vamos resumir. Isso aqui é observacional? Tá aqui, ó. Por outro lado, o que é narrado em Gênesis? Sol e Lua, criados, um para governar o dia e outro a noite. Você observa o Sol e a Lua se movimentando no céu? Sim. Cada hora eles estão num lugar diferente. E é sempre a mesma trajetória. O que você já observou daqui, ó? Qual o experimento científico que sequer se aproximou disso aqui, ó? Que é o sistema solar moderno. Que a ciência defende, que é a verdade. Nada. Certo? Então, até do ponto de vista observacional, tudo que você observa na natureza, ela é muito mais compatível com o que está lá na Bíblia do que o modelo científico que é defendido. Os caras não conseguem provar absolutamente nada do modelo deles, o modelo falido. Então aqui eles estão colocando muito problema aqui em cima de palavras, né? O significado das palavras, quando todo mundo sabe o que significa a palavra hackear, todo mundo sabe que a palavra certa ali pode ser expansão, pode ser qualquer coisa desse tipo. Lucas Curza superchat. A palavra vem do hackear. Super. E Vamos hackear diferenciar. significa uma estrutura sólida. Quando você lê Isaías 22, a tradução correta, Isaías 40, 22, a tradução correta é círculo ou abóbada. Ou melhor, é círculo ou cúpula. A palavra correta de Isaías 22 é isso daqui, ó. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula. Por que é cúpula? O que é uma cúpula? Forma de domo. Isso aqui é uma cúpula. Quando a gente pega lá em Gênesis, o Rodrigo Silva falou que o significado lá correto seria expansão. A expansão vem de qual palavra? Hackear. Hackear vem da onde? Qual que é o significado dela? Estrutura sólida, firme. Em Isaías 40, 22, cúpula. É isso aqui, ó. É um domo, não tem como fugir disso. Os caras podem inventar, podem falar qualquer coisa. Ah, porque tá tendo estudo recente da palavra e o hebraico de hoje é diferente. Não importa. Isso aí já tá... é tido, isso é um fato. Cúpula é isso aqui, ó. Não tem como, a não ser que eles alterem a Bíblia. Só se quiserem alterar a Bíblia, né? Porque vão falar que encontraram um significado diferente de uma palavra que vem lá do hebraico, que é hackear, que sempre teve o mesmo significado e agora eles querem mudar o significado. Então,
Não faz sentido isso aqui. Estão colocando aqui muito empecilho onde não tem. Agora, daí falar, não, é porque ela é plana e tudo mais. Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor que o grão de mostarda. Então Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como ave. Mas aquilo foi antes da taxonomia biológica. Lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes, desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegese, faz um desserviço à Bíblia. Eu acho que é o oposto. Aí eu discordo do Rodrigo. Pra mim, quem tá prestando um desserviço pra Bíblia é quem defende uma bola molhada giratória em Gênesis. Quando o texto é totalmente incompatível com isso, né? Com o que a ciência defende. Outra coisa que eu discordo dele também é ele falar que as pessoas que defendem terra plana defendem apenas com viés religioso. Isso é uma mentira. Porque, como eu falei, o que tá escrito lá em Gênesis, pessoas já estão fazendo observações e testes empíricos pra tentar comprovar isso daí. Então, quando você faz um teste de curvatura e você diagnostica que a água não faz curva, você está corroborando com o que está lá em Gênesis. Quando você não consegue provar que a Terra está se movimentando em torno do próprio eixo, e você observa que os astros estão se movendo, que é o que acontece, Sol, Lua, estrelas, isso está compatível com o que está em Gênesis. Então, se a ciência quisesse realmente investigar e falar a verdade, fizesse uma investigação legítima, se Gênesis é científico ou não, haveria isso, mas eles não querem. Nesse assunto é que usam sempre os mesmos argumentos. São sempre os mesmos, cara. A pergunta é, cadê a curva? O professor Adalto Lourenço, por exemplo, ele nem é terraplanista, mas ele fala que Gênesis é literal. E ele é um cientista que estuda, né, a fundo a Bíblia. Então, assim, é que quando o assunto é terra plana, irmão, não adianta. Esses caras, eles não vão querer discutir isso a fundo, eles não vão querer realmente se comprometer por conta dessa discussão, porque isso vai pegar mal pra eles. Eu entendo, tá? Eu entendo. Por isso que eu tô falando aqui só as coisas que eu discordo do Rodrigo Silva, mas eu respeito ele como um profissional, eu acho que ele é um cara que fala bem, é um cara inteligente, e no fundo, eu vou arriscar dizer uma coisa aqui, ele sabe da verdade. Eu já mostrei pra vocês aqui um vídeo dele falando sobre esse assunto, terra plana. Lembra aquele vídeo no Facebook que eu mostrei esses dias atrás? Só que isso era o Rodrigo Silva anos atrás, né? A narrativa dele mudou totalmente com o tempo. Hoje ele tá defendendo uma outra coisa. Agora ele está afirmando que a Terra é um círculo redondo e não uma esfera giratória. Ele está assumindo aqui, ó. O mundo bíblico também tinha uma ideia de terra. Aliás, deixa-me colocar uma coisa para os irmãos aqui. Eu sei que muita gente fala assim, a Bíblia já provava conceitos científicos antes da ciência. Né? Por exemplo, enquanto todo mundo falava que a Terra era quadrada, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda. Isso aqui tem dois erros, a gente não pode usar esse argumento. Ah lá. Em primeiro lugar, por quê? O Dr. Rui Vieira publicou pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela Sociedade Criacionista Brasileira, um livro Reinventando a Terra Plana. Jeffrey, esqueci o sobrenome do autor. E nesse livro mostra que no passado, muita gente antes de Colombo e Copérnico... Natan Barbosa superchatei R$2. Boa tarde, lindão. Boa tarde, companheiro. Valeu pela presença, irmão. Cavalo. Superchatei de R$5. Galera, vamos deixar de acreditar no Rodrigo, cara formado, estudado e conhecedor da palavra, e vamos acreditar no Sansa, o que ficou tele na presença Bambam. Eu não tô falando nada pra você acreditar em mim, não, irmão. Eu só não sou um gado, eu tenho opinião própria das coisas, né? E eu tenho todo o direito de exprimir aqui a minha opinião. Você não tem que acreditar. Você vai aí de acordo com o que te falam, né? Você é gado, gado faz isso. O gado, ele terceiriza a sua capacidade de pensar. Ele bota toda a sua fé e convicção no que uma outra pessoa está falando pra ele, certo? E pior, no seu caso ainda, você só acredita em quem tem diploma. Então, tá certo. Busque só a opinião de quem tem diploma, de quem é formado em alguma área e acredita. Escolha. A vida é escolha, irmão, tá? Você tem pessoas que questionam, que vão atrás da informação, de estudar sobre alguma coisa de fato, para tirarem suas próprias conclusões, e tem os gados, que preferem terceirizar isso, como você faz. É um direito seu. Eu não tô falando nada aqui porque eu quero que você saia defendendo o que eu defendo. Eu falo porque é o que eu defendo, é a maneira que eu penso. Eu acreditava que a Terra era redonda. Uma bola. Então já começa o mito por aí. Segundo, a Bíblia fala que a Terra era como se fosse um disco. Ah, mas e quando fala lá em Isaías que Deus assentou a redondeza da Terra? Olha aí, ó. No hebraico, a palavra redondeza é rug. Rug é compasso. A imagem é que Deus sentou no chão e fez com um compasso a redondeza da Terra. Bando Entendeu? de superchat A outra R$2. Ah, mas como é que fala? Vamos deixar Xandão rico. Tropa muito humilde. Acho, irmão, que isso. Obrigado, bando. Valeu pela presença, irmão. Deus abençoe, companheiro. Lá em Jó, que o diabo falou assim,
Aí ele nem tinha medo de falar da Terra plana. Percebe que há anos atrás, olha como ele tratava tranquilo do assunto, ele falava sem problema nenhum, sem ter medo de julgamento, ele só estava falando a verdade. Ele estava falando exatamente o significado da palavra, estava explicando o que é o formato da Terra do ponto de vista bíblico. Tá falando, ó. Naturalmente. Percebe como hoje em dia tá diferente? É. Agora, o que fez ele mudar o discurso, é aí que tá o ponto, né? Então, tranquilo. Isso mandou R$5. Cada Mas, um, na cada moral, um. Cada quem um são defende. eles que aplicam a mentira, que faz com que essas pessoas fiquem sabendo da verdade. e Valeu, escondam Arley, ela. tamo junto. Qual o sentido disso? Eu já expliquei já. Toda mentira serve pra te escravizar, irmão. Pra você fazer parte do sistema e ser sugado pelo sistema nesse mundo, você precisa estar de acordo com a narrativa que eles te contam. Isso é óbvio. Então eles querem deturpar seu conceito de realidade desde o dia que você nasce até o dia que você é um adulto formado. Então eles vão mentir sobre tudo. Eles vão falar que a forma da Terra é X, eles vão fazer o máximo possível para te distanciar do Criador, que é a verdade, o único caminho para a verdade é Jesus Cristo. Eles vão fazer de tudo. Eles vão fazer de tudo para desmerecer a Bíblia. Tudo isso, irmão. Esse vídeo já mostra Certo? a física Tem da muita Lua com fraude, a cara. gravidade 9 Muita vezes fraude. menor que a da Terra. Explique como em 1960 fabricaram esse CGI Watt. V igual Explico sim, bit Nemo 8 que? Já vejo aqui já o Justin. Odiar a terra e passear por ela. Vocês não estão vendo, mas tem um quadrado aqui. Eu não sou o diabo, tá? Mas eu não posso rodear o quadrado? Então, rodear não significa que a terra é redonda. A Bíblia, irmãos, ela não foi escrita com linguagem científica, porque esta não era a sua função. E mesmo os cientistas de hoje não usam linguagem científica para descrever tudo. Por exemplo, os físicos chamam até hoje de átomo o que eu sei que não é átomo. Tem alguém da área de física aqui? Não tem ninguém da área de física? Química? Então tem um físico ali. Átomo é átomo? O átomo é átomo? O que significa a palavra átomo? Mas o átomo já não foi dividido? Então o átomo já não é mais átomo. Já tem partículas subatômicas. Ainda usamos o nome átomo para algo que já foi divisível. Mesmo o maior astrônomo falar de pôr do sol e nascer do sol, quando ele sabe que o sol não se põe nem nasce. R$2. Salve Xandão, manda salve, Deus abençoe seu trabalho. Tamo junto aí, tio Banana. Obrigado, companheiro. Valeu aí pela presença, tudo nosso. Bando Edit Superchat Royal. Então nem mesmo os cientistas. Bom, aqui já ficou claro já, né, que o Rodrigo Silva, ele mudou a sua forma de abordar esse assunto aí. Então já nem tem mais o que ver aqui já. Picho mandou R$5. Mas qual